Bom, primeiro tema de hoje, o desembargador Guilherme Couto de Castro, vice-presidente do TRF2, negou um recurso da AGU que buscava garantir a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. O caso foi analisado por Castro depois que o presidente da corte, André Fontes, se declarou suspeito para decidir sobre o pedido de suspensão de liminar feito pela Advocacia Geral da União. A AGU alegava que a Justiça não pode interferir em posse ministerial. O governo vai recorrer agora ao Supremo. Ontem à noite, o juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, suspendeu liminarmente a nomeação, adiando a cerimônia, que estava marcada para hoje à tarde. O magistrado atendeu a um pedido feito pelo Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. Ô Vera, o que você achou? A AGU estava correta? Suspender a posse caracteriza uma espécie de interferência entre os poderes? Enfim, como é que você vê esse imbróglio todo aí? É um pouco inusitado, mas a partir do momento em que existem ações judiciais pedindo que ela não seja declarada ministra, não seja empossada ministra por razões de outras pendências, a Justiça tem que se manifestar. O que me chama mais atenção, Patrick, nesse caso, é a insistência do governo nesse nome, num nome que já está bichado, antes mesmo de assumir. É uma deputada que tem problemas com a verba indenizatória do seu gabinete, tem problemas na Justiça do Trabalho, tem outras denúncias, tem denúncia na Lava Jato. Eu acho que ela já preenche um rol ali, antes mesmo de sentar na cadeira, que torna a sua indicação, no mínimo, temerária, para não fazer trocadilho ruim com o nome do presidente, mas, no mínimo, temerária. Em outros tempos, por muito menos que isso, lembra um deputado do Maranhão, Pedro Novaes, que tinha dado uma nota fiscal da verba indenizatória num motel no Maranhão, por isso ele já não foi nomeado. Então, quer dizer, a gente está afrouxando os critérios aí de permissividade para a nomeação de ministros. E não é que seja, a pessoa tem esses problemas, mas é um luminar, é um gênio da raça. Não. O único predicado que essa senhora reúne para ser ministra é ser filha do Roberto Jefferson. E também não é, né, nenhum outro grande gênio da pátria, é o Roberto Jefferson, um velho conhecido de guerra. Então, eu estou achando todo esse caso muito bizarro, porque é um apego do governo a uma indicação ruim. O que você acha, Andreasa? Essa é uma questão esvaziada, completamente esvaziada de valor jurídico. É essencialmente política. E sendo política, o governo deveria bancar, sustentar a sua escolha. Eu não gosto da Cristiane Brasil, muito menos do Roberto Jefferson, desprezo o tipo de política que fazem, mas é preciso deixar claro que me parece haver uma campanha forte contra a Cristiane Brasil, por motivos que eu repito, não são jurídicos, são políticos e que tem a ver com a pauta de reformas do governo, a previdenciária e, sobretudo, a já passada trabalhista. Lembrem-se que o que está no fundamento da suspensão da posse dessa senhora é uma questão trabalhista. Não existe, no entanto, repito, nenhuma lei em nenhum lugar que diga que alguém não possa ser ministro por ter uma ação ou uma condenação trabalhista contra si. Os motivos são claros. As razões pelas quais alguém não pode ser ministro são conhecidas, estão na lei, estão na Constituição Federal. É importante ter clareza sobre o que está em curso aí. Um juiz não pode suspender um ato presidencial que é função, prerrogativa exclusiva do presidente, se obedecendo à lei, a escolha de um ministro, por considerar que a nomeação é inconveniente. Ato inconveniente, isso não existe. Isso se chama ativismo judicial. É evidentemente, repito, não tenho a menor simpatia pela Cristiane Brasil, acho um escândalo que ela seja ministra, mas o motivo pelo qual ela está suspensa é um absurdo, é um escândalo, uma das coisas mais escandalosas em curso hoje no Brasil. É evidentemente mais uma atividade judicial que tem a questão trabalhista por trás, aliás, objetivamente por trás, é mais uma tentativa de minar, de atrapalhar as propostas do governo. Isso é 100% política.
Ô Madu, você vê assim também? O Andreasa falou em ativismo judicial. Como é que você está analisando já a partir do que falaram aí a Vera e o Andreasa há pouco? Eu tenho uma visão um pouco diferente, Patrick. Eu vejo o seguinte: num ministério que já teve o Gedel Vieira Lima, só para citar um nome, né, o homem da mala dos 51 milhões, você ter uma Cristiana Brasil não faz muita diferença de fato. Agora, como eu já disse no programa de sexta-feira, isso é meio truncado, né? Os absurdos, o Brasil é o país dos absurdos. Né? Porque eu acho já um absurdo você ter uma justiça do trabalho, eu acho um absurdo ter Ministério do Trabalho no século XXI, né? Quando as relações capital-trabalho já mudaram completamente. E o que eu acho espantoso é essa forçação de barra para essa senhora, a filha do Roberto Jefferson, a Cristiana Brasil, assumir esse ministério, quando já há, evidentemente, um constrangimento. Quer dizer, a questão dela não é uma questão menor. Ela tem um contencioso, ela tem que ela é querelada, né, como se diz juridicamente, né, em questões trabalhistas, né? Ela é acusada, digamos assim, de explorar lá o motorista, um trabalhador. Enfim, fora as outras questões de uso de verba indenizatória e tal. Enfim, ela já estaria, por uma questão de pundonor, como se dizia a minha avó, impedida de exercer qualquer cargo público. Agora é espantoso, como disse a Vera, não só a insistência do Executivo, e ela mesmo, que deveria, né, constrangidamente, recusar o cargo, né, até para mostrar que existe algum resquício de, digamos assim, de comportamento, de honestidade na filha do Roberto Jefferson, só para frisar bem essa característica de capitanias hereditárias da política brasileira. Eu acho que uma ação trabalhista não é realmente impeditivo legal para alguém assumir um ministério, mesmo porque há vários ministros com ações bem mais graves do que esta, mas não é a única ação que a deputada tem contra si, né? Ela foi citada por pelo menos 2 delatores como tendo recebido recursos tanto da JF quanto da Odebrecht na Lava Jato, por intermédio do pai e por moto próprio, quando era ela que estava no comando do PTB. Eles disseram que era para a campanha de outros candidatos do partido, etc., mas a verdade é que ela foi mencionada. E não é a primeira vez que a justiça assusta a posse de um ministro. Para ficar num caso bem notório, o Gilmar Mendes impediu a posse do Lula, quando ele foi nomeado para a Casa Civil. Ativismo judicial? Pode ser, mas não é inédito. O que eu acho que é inexplicável, e aí eu discordo do Andreasa quando ele diz que o governo, por alguma questão política, deveria bater o pé nessa indicação, é isso, o governo aceitar um desgaste, ficar recorrendo, quando ele já vai ter várias outras demandas com o Supremo, como a do indulto, outras demandas bem mais sérias para tratar, para fazer uma indicação de alguém que não é talhada para o cargo. Não é talhada para o cargo, tem várias pendências judiciais, já assume com um passivo, traz consigo o Roberto Jefferson de volta para o protagonismo. Não vejo vantagem política do governo de ficar bancando essa indicação. A não ser que seja um compromisso com o Roberto Jefferson, que ou põe a minha filha no ministério, ou a gente vota contra a reforma da Previdência. Me faz crer que seja alguma coisa desse tipo, por essa insistência do governo. Fala, Andreasa. Pode ser isso. Repito, que o governo deveria mantê-la por uma questão política. Acho, no entanto, que ela cairá, que o governo não conseguirá sustentá-la como é o hábito. O governo não segura muito essas ondas e, por isso, erra politicamente com grande frequência. A Vera fez referência ao episódio do Lula, do Gilmar Mendes, impedindo a posse. Ali a gente tem claro exemplo de tentativa de obstrução de justiça. Esse foi o motivo pelo qual o Lula foi impedido de assumir o ministério. O Sérgio Moro vazou ou autorizou a veiculação daquela conversa da Dilma com o Lula, em que ficava claro, uma gravação legal, em que ficava claro a tentativa de obstruir a justiça. Esse é o motivo. No caso da Cristiane Brasil, é difícil, parece que eu estou defendendo a senhora, porque eu não tenho a menor simpatia. Aliás, eu não tenho simpatia por político nenhum. Ela é citada na Lava Jato, como quase todos os políticos brasileiros, mas ela não tem denúncia contra si, ela não é ré.
Não pode ser critério esse. São conhecidos os critérios pelos quais alguém não pode ser ministro no Brasil. Está na lei, é na lei que a gente deve focar. O Madhu falou sobre o fato de haver questão trabalhista, uma ação trabalhista, aliás, uma condenação trabalhista contra ela. Gente, nós conhecemos como funciona isso no Brasil. Isso não é parâmetro de honestidade nem de correção individual. Qualquer um de nós está sujeito a ter uma ação trabalhista contra si, do modo como as coisas acontecem no Brasil. Isso pode ser um indicativo, um complemento para a péssima figura que talvez a Cristiane Brasil seja, mas pode ser que qualquer um de nós também, que somos corretos ou que nos julgamos corretos, tenhamos uma ação trabalhista contra si. Isso não pode ser, e aliás, não pode ser porque não está na lei. Um juiz não pode agir dessa forma. Isso é ativismo. Dizer que não é conveniente a nomeação. O que é isso, gente? Onde é que isso vai parar? Dane-se que é a Cristiane Brasil. Dane-se que ela é filha do Roberto Jefferson. Poderia ser qualquer um. E pessoas honestas têm ação trabalhista contra si. Não dá para ser assim. Aliás, a reforma trabalhista que esse governo fez pode mudar esse estado de coisas. O poder que dá a essa indústria da ação trabalhista. Alguma coisa, Madhu? Não. Essa questão podemos polemizar. Eu só quero insistir no seguinte. Há um tempo atrás, por exemplo, o ministro inglês, por transferir pontos de infração da carteira dele para a cartão da mulher, perdeu a pasta, perdeu o ministério. Aqui no Brasil, cara, já tem mais do que motivo suficiente para você, para a Cristiane Brasil, tirar o time dela de campo, cara. Eu só acho isso. Mas fica tudo... o núcleo duro que sobrou lá do Poder Executivo, né, é o Temer, né? É o meu amigo, o meu grande amigo Carlos Marum e o Moreira Franco, né? E são todos flor que não se cheira, né? Então, para mim é uma questão só de bom senso. Eu reconheço que, digamos, tecnicamente o Andreasa possa ter razão, mas olha, é aquela história, a mulher de César, né? Bom, a Vera disse... Mas, ô Madhu, Patrick... Claro, vai lá. Eu entendo o que você diz e eu concordo com você. Mas aí nós estamos falando de decisões que são de foro íntimo, ou, no caso, de estadista. Do Michel Temer não querer alguém como a Cristiane Brasil em seu ministério, ou ela, envergonhada, se é que isso existe, né, em alguém nessa posição, tirar o time de campo por uma questão moral, por uma questão ética. Mas aí tem que ser as decisões têm que ser individuais, tem que ser decorrentes de reflexão, de análise, de conceitos, de valores. Se nós estamos falando de uma decisão judicial, essas questões não entram. E nós estamos falando de uma questão judicial. Tem mais uma questão judicial. Eu te entendo, André. Vai, Madhu. Andreas, eu te entendo bem. Andreas, eu te entendo bem. E é aquela velha história, né? Não adianta a gente esperar estadismo, grandeza moral de quem justamente não tem a menor condição de fornecer tal atributo. Tudo bem, vamos em frente.